Olá, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Bem, espero que todos estejam em paz. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências dessa nossa semana. Bem, nós estamos já na nossa quarta semana de aulas, já fizemos vários tipos de revisões, já revisamos alguns assuntos específicos da nossa disciplina de ciências que foram trabalhados no ano passado e que nós vamos precisar desse conhecimento prévio para avançarmos nos assuntos desse ano, tá bom? E já demos início lá nas aulas iniciais ao estudo do universo. Nós já trabalhamos um pouquinho sobre a análise de como se originou o universo. Trouxemos também algumas lendas que contam de uma forma mítica, em forma de mito, como se originou o universo. Mas hoje, a partir dessa aula, nós vamos trabalhar a origem do universo de uma forma mais científica. Esse lado, da ciência que trabalha a origem das coisas, como se originou as coisas de uma forma mais científica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o universo dessa forma mais voltada para o lado realmente e literalmente da ciência. Então, nesse momento, eu convido aquele que já possui o seu livro a abri-lo na página 212, porque hoje nós vamos fazer essa discussão e na sala de aula, lembrem-se que essa aula é complemento da aula que nós vamos ter na sala de aula. E na sala de aula nós vamos continuar com esse tema durante essa semana nas nossas aulas de ciências. E nós temos aí, na nossa página 212, um texto que fala sobre o universo. Ele começa nos explicando o que é o universo. O universo, quando a gente fala em universo, compreendemos que é tudo o que existe. E quando eu falo em tudo o que existe, eu falo de galáxias, estrelas, os planetas, os satélites, e o universo, ele é muito grande. Ele é tão grande que se torna impossível medi-lo. Os cientistas, como é impossível medi-lo, eles não possuem certeza de como o universo surgiu também. Além dele ser infinito, às vezes a gente usa até essa linguagem de falar que o universo, quando a gente fala de infinito, é o universo, é tudo aquilo que a gente não podemos compreender, tanto em significado quanto também em tamanho. E é justamente por isso, porque o universo ele é tão grande que ele se torna infinito. Ele é incapaz de ser medido. Porém, os cientistas também, pessoal, além de não conseguirem até hoje medir o tamanho do universo, eles não têm certeza de como o universo surgiu. Existem aí várias teorias. Existe a teoria religiosa, que é a teoria bíblica, existe também a teoria das lendas, que nós já trabalhamos esse ano em nossa sala de aula, e também existe a teoria científica que foi de como o universo surgiu. Alguns cientistas constatam que há muito tempo, cerca de 12 bilhões de anos, toda a matéria e energia do universo estava concentrada em um único ponto. Digamos que o universo era um pontinho minúsculo de energia. E esse pontinho tinha a temperatura muito alta, era muito quente. Então, o que foi que aconteceu? De acordo com o que diz aí no nosso texto, tá bom? Vamos acompanhando. Em certo momento, uma explosão chamada Big Bang iniciou. Aquele pontinho que tinha tanta energia, que tinha a temperatura tão alta, ele explodiu. E foi assim que o universo começou a se expandir. Começou a expansão de toda essa matéria e dessa energia que antes, concentrada em um único pontinho, hoje é incapaz de ser medido, tá certo? E essa expansão, segundo alguns cientistas, ela permanece e ela continua até hoje. Essa expansão, ela nunca parou de acontecer. Ela acontece até hoje. Porém, essa teoria, que é a teoria do Big Bang, ela não se propõe a explicar como o universo foi criado, ou seja, ela não se propõe a explicar o que existia antes dessa explosão, mas ela se propõe a explicar como é atualmente, como ele é atualmente, como o universo é atualmente. E o que é que nós temos certeza? Que o universo é imenso e ele é fascinante. Ele compõe tudo que nós chamamos de galáxia, de planeta, de sistema solar, de satélites, enfim. Vocês vão ver o quão rico
é o nosso universo através das nossas aulas e através dos nossos estudos, tá certo? Como diz aí no nosso texto, por isso muitas pessoas se dedicam a estudar os corpos que existem no céu. Os corpos que estão lá no céu, os corpos, quando eu falo corpos, eu falo de corpos celestes, tá, pessoal? É o que existe no universo. E quando eu falo desses astros e desses corpos celestes, eu falo de tudo que compõe o nosso universo. E quando eu falo de astros, eu falo de cada um em suas especificidades. Ou seja, meus amores, cada astro, cada corpo celeste possui suas características. Como, por exemplo, as estrelas. As estrelas são astros que brilham. Eles brilham porque têm luz própria. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é a maior estrela do nosso sistema solar. E o Sol não é um planeta, tá certo? O Sol é uma estrela e ela é um astro que ela possui luz própria. Por isso que a gente vê ela, mesmo com a luz do dia, nós vemos ela. E as estrelas à noite também, nós vemos as bem menores, mas nós também podemos vislumbrar daqui da Terra o brilho delas. Mas, tia Viviane, porque as estrelas não brilham durante o dia. As estrelas brilham durante o dia. Mas o que é que acontece? Por ser o Sol a maior estrela do nosso sistema solar, ela ofusca o brilho das outras estrelas. Por isso que nós só conseguimos ver o brilho das outras estrelas durante a noite. Por causa que durante o dia o Sol ofusca o brilho delas. Mas isso não significa que as outras estrelas deixam de brilhar durante o dia, não. Elas brilham. Porém, o Sol é inúmeras vezes maior que as outras e ofusca o brilho delas. Ok, pessoal? E nós também falamos sobre outros astros. Astros que não possuem luz própria. Diz aqui, ó, já no nosso penúltimo parágrafo, que há também astros que não têm luz própria, mas brilham porque refletem a luz de outro astro, que são os planetas e os satélites naturais, como por exemplo a Lua. A Lua não possui luz própria, os planetas não possuem luz próprias. Eles refletem a luz de outros astros, como por exemplo do Sol, que é a estrela maior, enfim, e outros aspectos, outros astros que nós vamos estudando durante as nossas aulas de ciência, tá certo, pessoal? Ainda falando de planetas, os planetas são astros que giram em torno de uma estrela, como a Terra gira em torno do Sol. A Terra não gira em torno do Sol, ela não reflete a luz do Sol. Então, da mesma forma que a Terra, que é um planeta, gira em torno de uma estrela, os satélites naturais, que já são outros astros, que já são outros tipos de astros, que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas de ciências, giram em torno dos planetas. Então veja que todos esses astros que formam o universo formam também um sistema, tá certo? E durante esse ano nós vamos estudar a fundo um sistema que é o sistema solar. Mas vejam aí que interessante, os planetas giram em torno de uma estrela, os planetas giram em torno de uma estrela. E os satélites naturais, como por exemplo a Lua, a gente chama de Lua os satélites, né? A Lua gira em torno do planeta. Então veja que é toda uma movimentação que dá origem a um sistema, tá bom? A Lua é o único satélite natural da Terra, mas existem outras luas, outros satélites naturais que giram em torno de outros planetas, que não é o nosso planeta Terra, mas que também são existentes. E o que é que vocês devem tirar dessa aula de hoje? A riqueza do universo, do que ele é composto e os sistemas que eles formam. Que o Sol também, algo que eu peço que vocês nunca se esqueçam, que o Sol não é um planeta. O Sol é uma estrela, é a maior estrela do nosso universo, tá bom? Até hoje, atualmente, comprovadamente, cientificamente comprovada, ok? Eu vejo vocês com essas dúvidas sobre o que o Sol é na sala de aula, por isso que eu deixo sempre claro aqui, que vocês nunca se esqueçam que o Sol não é um planeta.
O planeta que nós vivemos é o planeta Terra. E o planeta Terra gira em torno de uma estrela. E que estrela é essa? O Sol. A maior estrela do nosso sistema solar, tá certo? Essa estrela é o centro do nosso sistema de rotação, que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas de ciências. Então, meus amores, é através dessa aula de introdução que eu espero que vocês compreendam o tamanho da importância que nós temos de estudar o universo. E essa aula é só um complemento do que nós vamos ver na sala de aula sobre o universo e é só uma introdução das nossas aulas que vão seguir a essas na nossa disciplina de ciências. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências dessa semana. Agradeço a todos pela atenção e é isso, meus queridos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amores!